Bem-vindo a mais um Vida e Saúde. Esse é o seu lugar, esse é o seu momento. É hora de focar um pouquinho aí em como você está levando a sua vida. E nessa semana especial, a Máquina Humana por aqui, você teve a oportunidade de aprender muito sobre o funcionamento do seu corpo, esse maravilhoso organismo que Deus lhe deu. E hoje, nesse nosso último dia, nós temos um convidado muito especial aqui para falar a você. Nós que passeamos por essa revista aqui ao longo dessa semana, vamos conversar sobre o último capítulo. Pastor Fred, seja bem-vindo aqui. Peru, uma alegria estar aqui com você no programa Vida e Saúde, que é um programa que eu admiro e gosto muito. A gente está sempre meio coladinho ali, o senhor vem às vezes no lugar de paz, participa aqui com a gente em muitas ocasiões, mas hoje vamos aprofundar um pouquinho mais, ou vamos estreitar esse assunto de como a nossa vida, a nossa saúde, ela está intimamente relacionada com a espiritualidade. É verdade. Já dizia o sábio, né? O filósofo, mente sã, corpo são. E quando o corpo está são e a mente está sã, a nossa vida espiritual também ela tende a ficar muito bem, né? É isso. Você tem dificuldade de entender os planos de Deus para você? Tem dificuldade de aceitar que os planos dele, embora você não compreenda completamente, são melhores do que os seus? Entender tudo isso vai te ajudar a viver de forma leve, saudável e feliz, independentemente das circunstâncias. E o pastor Frederico Branco, para quem não conhece, vai ajudar você hoje a entender como isso se aplica na sua vida, na sua realidade. Olha, pastor, ainda vamos ter treino por aqui, viu? Ah, é? Tânia Santos veio todos os dias aqui. Hoje ela vai trazer um treino que pode ser feito da cadeira, do sofá, para se exercitar de todas as maneiras, tá? Vai ser no seu ritmo aqui para você. Vamos ter bolinho de abobrinha na receita, uma receita leve, gostosa, criativa. A Arlete caprichou e é para você que deseja viver de maneira plena a saúde, tá bom? Eu trago aqui, pastor, para nossa reflexão, para abrirmos o programa, um texto super conhecido, tá no Devocional da Mulher de 2024, Você é Preciosa. E o texto de Jeremias 29:11, super conhecido, é um dos meus favoritos. E diz assim, olha, sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar danos. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. A gente falou de planos aqui logo no comecinho, né, da nossa apresentação desse programa. E é muito bom confiar que Deus está no controle. Amém. Não só do hoje, mas também aqui o texto fala que Ele quer nos dar um futuro, pastor. É isso mesmo. Ele fala de prosperidade e a prosperidade bíblica, ela envolve o aspecto familiar. Imagine, você prospera financeiramente, mas a sua família está destruída. Não é isso que Deus quer. Ele quer uma prosperidade que envolve a família, envolve a saúde física. Quantas pessoas prosperam financeiro, mas às custas da própria saúde? Não é isso que Deus quer também. E Ele também quer essa prosperidade espiritual, que a gente cresça no conhecimento da palavra, se aprofunde no relacionamento com Deus. Então, a prosperidade bíblica, ela envolve o ser como um todo. Essa é a mensagem da palavra de Deus. Que bom, que bom. Se você não grifou na sua Bíblia ainda, corre lá grifar Jeremias 29:11 e que esse texto seja realmente uma certeza na sua vida. Eu gosto de, pastor, quando tem coisa assim, eu tenho uma lousinha, eu escrevo na lousinha e deixo lá, porque as crianças passam e dão uma lidinha. Ah, que legal. A gente às vezes está, né, num telefonema, numa ligação difícil, ou uma situação que a gente acha que, nossa, deu tudo errado. Aí eu leio e penso, não, Deus tem planos maiores e melhores do que o que eu estou conseguindo ver agora. Bora confiar. E é assim que a gente começa esse programa. Fica com a gente em 30 segundos. Vai ter conteúdo transformador para você por aqui. Pode chamar a família e os amigos para assistir, porque esse programa é feito para vocês. Muito bem.
Estamos aqui no nosso último dia da semana especial, a Máquina Humana aqui no Vida e Saúde. Pastor Fred com a gente e vamos conversar sobre saúde, pastor, a despeito de circunstâncias difíceis. Hoje a gente percebe que existe um movimento tentando promover saúde na internet, pelo WhatsApp. A saúde se tornou uma coisa muito mais assim, eu não diria democrática, mas está mais popular. Mais acessível? Mais acessível e até perigosa, né? Porque às vezes algumas coisas chegam que não são bem verdade. Mas às vezes a gente segue direitinho e coisas ruins acontecem do mesmo jeito. Como é que a gente pode desenvolver essa resiliência espiritual a despeito das circunstâncias? Continuar crendo que Deus tem o melhor quando tudo ao meu redor parece que está desmoronando? Essa é uma pergunta muito latente, porque nós vivemos num mundo mau e coisas más acontecem o tempo todo, inclusive com pessoas boas que a gente ama, pessoas que praticam bem, pessoas que são íntegras, pessoas que fazem ações sociais, às vezes até mesmo crianças. Então, você faz uma visita no hospital, você vê ali crianças sofrendo. Então, é importante a gente ter uma perspectiva correta. E a perspectiva correta não é aquela que diz assim, foi Deus que quis assim. Inclusive, pensar dessa maneira pode até mesmo adoecer. Porque que Deus é esse que, então, quis assim? Eu não creio que Deus planejou, como você mesmo leu no início do programa, o plano de Deus é prosperidade, é saúde, é paz, é um futuro. Então, dentro do plano divino, a avaliação que ele faz de toda a obra que ele havia criado era: eis que tudo é muito bom. Entretanto, nós sabemos que esse muito bom de Deus foi confrontado pelo inimigo, trazendo uma ideia: será que realmente é tudo muito bom? Trazendo a dúvida para o ser humano. Deus havia criado o ser humano com liberdade de escolha. E aqui tem um ponto importante. Para nós desenvolvermos uma mentalidade saudável e até mesmo em relação a Deus, precisamos entender que Deus é amor. E amor pressupõe em liberdade. E a liberdade, Deus diz assim, olha, eis que proponho este caminho, o caminho da vida e o caminho da morte. Mas Deus ainda diz para nós, escolha o caminho da vida, para que você prospere, para que você tenha vida, para que você tenha saúde. Então, o ser humano lá no início, ele escolheu outro caminho. E o caminho de Deus é sempre o melhor, mas o ser humano decidiu ouvir a voz da serpente, do inimigo. E então, todos os males que nós enfrentamos hoje acaba sendo em decorrência do pecado que aconteceu lá no Jardim do Éden. Talvez você possa perguntar, talvez o telespectador questione assim, mas eu não pedi para nascer, eu não tenho culpa de ter nascido pecador. Isso é verdade, nós não temos culpa de termos nascido pecadores. Entretanto, nós herdamos uma natureza pecaminosa dos nossos antepassados. Como disse Davi no Salmo 51, né? Que em pecado eu fui gerado, ou seja, ele nasceu em corrupção, com uma natureza pecaminosa. Entretanto, eu posso dizer para você com toda certeza que é um privilégio poder viver, e eu digo que é um privilégio porque nós temos a esperança de que Deus está trabalhando para reverter todos os efeitos do pecado. E a maior evidência disso é que Cristo veio a este mundo. Cristo, sendo Deus, ele despiu-se de seus, posso assim dizer, de seus atributos. Ele não deixou de ser Deus, mas ele esvaziou-se de si mesmo, tornando-se servo, e morreu na cruz por mim, morreu na cruz por você, para que por meio da morte dele nós tenhamos esperança de vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito, a vida eterna, ela acontece mediante o sacrifício de Cristo. Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, por que pessoas boas sofrem? Por que o mal também acomete as pessoas boas? Nós vivemos num mundo mau e as consequências do pecado, obviamente, não fazem parte da vontade e do plano de Deus. Entretanto, Deus, a despeito do mal existir, Ele usa as experiências, mesmo dolorosas, para nos ensinar preciosas lições de dependência, de confiança. E o salmista mesmo disse, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum,
porque o Senhor é comigo. Então nós precisamos desenvolver essa confiança em Deus, de que Ele está no controle, de que Ele tem um plano de prosperidade, de paz, de um futuro para cada um de nós. Então a gente precisa ter essa perspectiva correta. Pastor, ouvindo o senhor falar aqui, talvez um telespectador possa imaginar que o senhor não enfrenta as dificuldades que você está enfrentando aí na sua casa. A perda, a dureza de uma situação, de um relacionamento que está te consumindo por aí. Mas eu conheço um pouquinho do pastor Fred, pouquinho só, a gente nem convive tanto assim. E eu posso perceber que, na verdade, a sua fala não é de alguém que não tem sofrimento e que vive confortavelmente, mas alguém que aprendeu a confiar em Deus, a despeito de... Essa confiança, ela não vem do dia para a noite, né, pastora? Como eu tenho a impressão, inclusive até pelas histórias da Bíblia, a gente vê Jó, né, que passou por toda aquela dificuldade. Era uma pessoa que temia Deus e que realmente amava Deus. No meio do seu furacão, ali no olho do furacão, ele chegou a ficar ali mexido, mas não perdeu a sua fé. E no final da experiência dele, a gente vê Jó dizendo que antes ele conhecia Deus de maneira... Só de ouvir. Só de ouvir, que agora ele tinha certeza da presença de Deus e de conhecer um Deus muito mais real, quase palpável ali. O senhor acha que as experiências difíceis da vida ajudam a gente a desenvolver essa confiança para lidar com as frustrações com uma visão além aqui da circunstância? Porque de tudo que o senhor falou, a gente precisa desenvolver essa visão além daquilo que está ao nosso redor. Não tenha dúvida, Teru. Eu vou olhar aqui para o telespectador porque essa é uma pergunta muito importante. Diante da realidade da dor, nós só temos duas opções. Ou nós nos apegamos a Deus ou à loucura. Por que loucura? Porque se eu tenho uma cosmovisão naturalista que coloca Deus de fora, não, Deus não existe. Então eu tenho que lidar com o desespero da dor, porque é uma situação desesperadora. Qual é o sentido da vida? Uma visão naturalista não propõe, não traz um significado para a nossa existência. Uma explicação para as nossas dores, para os nossos sofrimentos, para o vazio existencial. Agora, quando eu me volto para Deus e entendo que fui criado à imagem e semelhança de Deus, aí a situação ela muda, eu passo a ter uma outra perspectiva, eu passo a ter uma perspectiva correta. Então, a Teru mencionou aqui o sofrimento de Jó. Em nenhum momento ele perdeu a sua confiança em Deus. Ele se manteve fiel a Deus. A Bíblia diz que ele não pecou. Então eu acredito sim que a experiência da dor, porque vivemos num mundo de pecado, nos ajuda a dependermos mais de Deus, a confiarmos mais em Deus. E Deus trabalha mediante a dor. E aqui tem um lance muito interessante a respeito do poder de Deus. Ele tem o poder de transformar aparentes desgraças em grandes bênçãos na nossa vida. Então o inimigo fica até mesmo com um nó na cabeça, porque de repente o inimigo ele planejou algo para nos destruir e aquilo que ele planejou acaba se revertendo em grande bênção para nós. Então diante da luta, diante da adversidade, diante da dor, nós só temos duas opções. Uma opção é a loucura, é a fuga da realidade, e a outra opção é nós nos apegarmos a Deus, que é o nosso Criador, que nos planejou, que nos ama e demonstrou fartamente, através de muitas evidências, o quanto Ele nos ama e que Ele está no controle, está conduzindo a nossa história para o seu desfecho final. Nossa história de pecado, porque essa história de pecado terá um fim. O pecado não existirá para sempre. Então é esse desfecho que Ele está no controle. E logo após o pecado ser completamente destruído, nós teremos uma vida plena, abundante e eterna, sem a presença da maldade, não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento. Então, Teru, eu realmente tenho as minhas tristezas, passo pelas minhas experiências dolorosas, mas eu tenho aprendido dia a dia a me refugiar no Senhor, a encontrar o meu ponto de equilíbrio no Senhor, a me esconder nos braços do Senhor. E aí eu encontro paz. São lutas reais as que a gente enfrenta. E a nossa mente, ela pode se
se confundir com as imagens que vê. É difícil, né? Você está assistindo a gente aqui na TV, pode pensar, Teru não tem dificuldade, pastor não tem, então lá bonitinhos. Não, nós temos nossas lutas como você. E as maiores lutas e dificuldades acontecem aqui, porque o inimigo de Deus, ele quer realmente nos enfraquecer. Só que Deus tem um plano específico para a gente vivendo nessa época. E essa verdade sobre saúde foi dada justamente para nos ajudar a fortalecer esse campo de batalha, pastor. Vem cá. Claro. Porque o campo de batalha da mente, ele está sendo disputado neste momento. Você, ao conectar aqui na TV Novo Tempo, ou acessar aqui esse canal do YouTube, você teve muitas outras escolhas ao seu dispor. Mas talvez atendendo o pedido do Espírito Santo, você está aqui agora. Mas a gente tem outras escolhas a fazer, além do conteúdo, além do alimento intelectual, o entretenimento, a gente também precisa entender que aquilo que a gente coloca para dentro do nosso organismo vai impactar nesse fortalecimento ou enfraquecimento do campo de batalha, que é onde acontecem as nossas maiores lutas espirituais, pastor. Não contra o tenha meu eu, dúvida. contra o princípio, a verdade prevalecendo ou não, não é? Não tenha dúvida. Sabe, Deus é tão bondoso, Teru, que Ele colocou prazer naquilo que nós vemos. Então, por exemplo, você passar uma tarde contemplando uma paisagem, uma bela natureza, isso faz bem, traz uma boa sensação, prazer. Você enxergar a luz solar, aquele sol maravilhoso, aquele céu azul, os pássaros voando, tudo isso é muito bom. Deus colocou prazer no sono. Olha só que coisa maravilhosa. É uma delícia dormir, não é uma delícia? O senhor sabe como esse prazer, o senhor valoriza esse prazer, né, pastor? Muito, aquele soninho gostoso e poder dormir é prazeroso. Outra coisa, a relação familiar, a intimidade entre marido e mulher, Deus colocou prazer, é uma fonte de prazer lícito quando é realizado dentro do matrimônio. Quando não é realizado dentro do matrimônio, vem sentimentos de culpa e outras coisas, aquela sensação de desproteção, aquela sensação talvez de vazio, algo que não complete, porque está fora do plano de Deus. E Deus também é tão maravilhoso que Ele colocou prazer no alimento. Só que, infelizmente, o inimigo ele é especialista em perverter as leis e as regras de Deus. Porque fazendo assim, ele tenta nos atingir, ele tenta nos destruir. Então, nós, seres humanos, devemos ser regidos pela nossa consciência, pela nossa razão e não pelos nossos impulsos. Os alimentos hoje estão muito condimentados, estão com muitos aditivos químicos, para realçar o sabor, e as pessoas acabam perdendo o prazer de degustar um alimento no seu estado mais natural possível. Então, o que nós estamos falando aqui, né, Teru, é uma volta para o original. Uma volta mais para o alimento original, uma volta mais para o alimento em seu estado natural. Então, nós temos aqui alguns alimentos e nós devemos usar a inteligência que Deus nos deu para escolhermos os melhores alimentos e no seu estado natural, mais natural possível, porque isso vai impactar diretamente no funcionamento do nosso organismo, da nossa mente, do nosso cérebro. Olha, o alimento que Deus planejou para a gente falou isso no primeiro dia aqui dessa semana, né? A gente, na verdade, passeou pelo Gênesis, viu, pastor? Trazendo a criação de Deus, e em Gênesis 1:29, Deus orienta lá sobre o que seria melhor para a nossa alimentação. E a gente sabe que a ciência tem testemunhado que os alimentos integrais, os alimentos, as folhas verdes escuras, os alimentos coloridos, a diversidade, né? Em cada época do ano a gente vai ter um alimento disponível, os cítricos para o inverno, por exemplo, as melancias e as frutas mais ricas em água para o verão, os alimentos que ajudam a gente na questão realmente do cérebro, né? Os alimentos integrais, ricos em gordura que faz bem para o cérebro, são presentes de Deus para nós que tem sido transformado, infelizmente, em produtos alimentícios, o que tem feito com que a nossa mente se enfraqueça também, se inflame. A gente viu um pouquinho disso aqui ontem e ao longo dessa semana. Tudo isso pode, na verdade, atrapalhar a nossa
o desenvolvimento da fé nesses momentos em que a gente está passando por dificuldade. Não tenha dúvida. É uma adição de coisas, né? Se eu não fortaleço a minha fé através da leitura da palavra de Deus, e aí meu estilo de vida, eu não durmo bem, não me hidrato, não bebo água o suficiente, não faço exercício físico. Não se alimenta bem. Eu estou realmente muito mais vulnerável, não é, pastor? Dúvida, não tenha dúvida. E assim, o nosso cérebro é a central de comando do nosso corpo. Se a saúde do nosso cérebro não está boa, o nosso corpo também não vai estar bem. E, consequentemente, a nossa disposição, a nossa mente, o nosso raciocínio. Você já viu aquelas pessoas que, logo depois de uma boa refeição, elas estão ali sonolentas? Alguma coisa não está legal. Já aconteceu comigo tantas vezes. Comigo também. Então, assim, nós precisamos entender que o nosso corpo fala, né? Nós precisamos estar atentos e termos a percepção do que o nosso corpo está pedindo. Deu aquele soninho já lá às 9 da noite, é porque a melatonina já está tendo a sua ação. Olha, é hora de dormir. E se eu não respeito essa hora de dormir, a melatonina só vai ter efeito cerca de 2 horas depois. E eu já não vou usufruir dos benefícios daquela noite de sono reparadora. Por exemplo, uma outra regra muito importante é se alimentar de 5 em 5 horas. É o tempo necessário para se fazer a digestão e etc. E a gente vê aquelas modas, né? Não vamos comer de 3 em 3 horas para acelerar o metabolismo e etc. Mas a gente está violando outras leis. Então é importante você conhecer a lei que rege o seu organismo para você respeitar essas leis. Sabe por quê, Teru? Porque a ação restauradora de Deus no nosso corpo, ele acontece mediante as leis da natureza. Então, nós precisamos respeitar essas leis naturais, dar as condições necessárias para o corpo reagir. De outra forma, o corpo não vai reagir. Então, muitas pessoas perguntam assim para mim, por que Deus não me cura? E aí a gente vai conversar e se aprofundar um pouco na conversa, mas a pessoa não está disposta a largar o refrigerante, a bebida alcoólica, o café, que são estimulantes, o fast food, cheio de aditivos químicos, não está disposta a fazer uma atividade física e está esperando que Deus cure, né? Então, falando sobre espiritualidade, o tipo de alimento que nós consumimos, os hábitos, nosso estilo de vida vai impactar diretamente na nossa espiritualidade, porque a gente não vai ter vontade, a gente não vai sentir prazer de ler, de estudar e de ter comunhão com Deus. Além de não sentir prazer, pastor, vamos sentar aqui, a gente não vai compreender, porque o apóstolo Paulo fala que Deus deseja de nós um culto racional. Isso. Não só baseado no sentimento que a gente vai desenvolver. À medida que a gente vai conhecendo Deus, a gente vai desenvolver realmente o verdadeiro amor pelo Pai. Mas a gente não pode inverter. Isso. Porque um culto baseado só na emoção, ele vai acabar, ele vai embora. E quando vier a dificuldade, você não vai se sustentar. Essa fé não vai ser suficiente. Mas esse culto racional a gente precisa compreender. E tem verdades tão poderosas que a gente só consegue perceber quando a nossa mente está um pouquinho mais limpa. Quando a nossa mente está um pouquinho mais livre da sobrecarga que o tipo de alimentação mais industrializada traz para o nosso organismo. Não só da digestão, gente, mas também de ter que lidar com todas as toxinas depois que a digestão foi realizada. Exato. Agora, gente, além da revista Esperança Máquina Humana, que é uma fonte para você se cuidar e entender qual é o plano de Deus para você, a Novo Tempo preparou aqui também o documentário A Máquina Humana, que vai ser exibido amanhã. Pastor, estou super empolgada, a partir de 5 de outubro, que é amanhã, às 3h30 da tarde aqui na Novo Tempo, vão ser 4 episódios, a gente começa com o primeiro amanhã e depois nos próximos sábados você vai acompanhar. Posso mostrar um textinho, pastor? Teru, pode. Eu confesso que eu já assisti um pedacinho, Danilo me mostrou hoje de manhã e eu fiquei encantado com a qualidade do material. Olha só, olha porque é para você que a gente preparou esse documentário e a gente espera que você realmente possa se despertar para o cuidado dessa poderosa máquina humana. Vamos ver. Viajar sempre foi para mim uma forma de explorar o desconhecido, um mergulho em culturas diversas e uma aventura em busca de experiências novas. Nos últimos anos,
embarquei em uma jornada diferente, voltada para a compreensão da qualidade de vida, dos segredos da saúde e da longevidade. A cada descoberta, ficou cada vez mais claro para mim que as semelhanças entre o corpo humano e uma máquina são mais profundas do que costumamos imaginar. E nesta fase da jornada, busquei a orientação dos melhores profissionais no campo da longevidade, especialistas no funcionamento do corpo humano e que têm em seu DNA o cuidado com a saúde integral. Meu objetivo é encontrar respostas claras e compreender como podemos cuidar de maneira mais eficaz desta incrível máquina. A máquina humana. Legal, né? Não vai perder. A gente vai ter um horário de reprise depois, mas eu quero que você assista junto com a gente amanhã às 3h30 da tarde, tá bom? Combinado? Já põe aí no seu celular para despertar. Tem reunião na igreja, né, pastor? Sábado é um dia muito ocupado para muita gente, mas você acomoda aí os seus compromissos para acompanhar este projeto que a gente deseja que você, assim, aprenda a viver a vida com saúde. Não só viver, desfrutar. Amém. Deus criou a gente para abundância, para plenitude. E muitas vezes a gente está sobrevivendo apenas, né, pastor? É verdade. E, Teru, eu quero falar algo que eu acho que é muito importante. Algo que pode fortalecer a nossa mente, além de uma boa alimentação, é o repouso. E não apenas o repouso de dormir, é respeitar as horas sagradas do dia que Deus abençoou e santificou, porque Deus sabe que nós temos essa necessidade de termos uma comunhão maior com Ele. Sábado passado, eu e minha família fomos à igreja e depois fomos até em casa, trocamos de roupa e fomos para o parque da cidade fazer um piquenique. Que delícia. Chegamos no parque da cidade, era umas 13h30, 1h30 da tarde. E lá então colocamos os lençóis, estavam meus sobrinhos, minha esposa, meu sogro, minha sogra, meu cunhado, minha cunhada. E passamos a tarde inteira lá, das 2 da tarde até as 18 horas. Fizemos o culto de pôr do sol e lá estávamos contemplando os pássaros, cheio de tucanos, cheio de tartaruguinha ali no lago, brincando com uma nenenzinha no colo. E aquilo depois, eu e minha esposa estávamos conversando e ela disse, nossa, mas que dia maravilhoso foi hoje. Porque por mais que a gente não tenha dormido e descansado fisicamente... Não fez nada, né? Entre aspas, mas nós fortalecemos o nosso vínculo de família. A natureza é um livro aberto que revela o amor de Deus, revela o poder de Deus, revela a sabedoria de Deus. Então, esse contato com a natureza propicia uma sensação de bem-estar e uma confiança e uma certeza de que Deus, em sua sabedoria, Ele está no controle do universo. E então, eu gostaria de deixar esse depoimento porque me fez muito bem para a minha família. Além de estreitar o nosso relacionamento, criar vínculos, que é muito importante com as crianças, imprimir boas memórias, a gente também passa por um momento de restauração, né? Então isso é muito gostoso. Gostoso, necessário, indicado pelo Criador, tá? Fica a dica aí para você. Eu quero fazer um rápido intervalo, a gente vai continuar com o pastor Fred aqui falando sobre restauração hoje, o desejo supremo de Deus para nós. Mas ainda vai ter treino por aqui com Tânia Santos, que vai trazer um no seu ritmo e vai ter receita de bolinho de abobrinha também para você. A gente volta já.